muito bom dia a todos. Sejam bem-vindos ao segundo Tourism Thinking Lab, hoje dedicado ao tema de ensino à distância. O Tourism Thinking Lab, como alguns de vocês já sabem, é um momento de partilha de opiniões. É um momento em que os profissionais convidados para estes momentos vão, com os temas que eu vou lançando em debate, vão partilhar as suas opiniões, as suas ideias e as suas experiências. Mais do que tudo, quero agradecer às duas participantes, porque em última hora perdemos, infelizmente, por motivos pessoais, o Paulo Almeida, da Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar, mas connosco temos hoje Marta Sotomayor, formadora, consultora, independente, e atrevo-me a dizer uma instituição própria, uma instituição pessoal. Alexandra Gonçalves, diretora da Escola Superior de Gestão, Hotelaria e Turismo do Algarve, um universo, como estava a dizer há pouco, de 1.800 alunos e em que nos vai permitir ter uma ideia de real do que é gerir este campus e gerir este número de alunos com as dificuldades que esta pandemia nos mostrou. Sejam bem-vindas as duas. Muito obrigado pela vossa presença. Quero também dizer a quem nos está a assistir que vamos dedicar-vos um espaço final, nos momentos finais deste webinar, nos últimos 15 minutos, iremos abrir o microfone a quem queira colocar algum tipo de questões aqui às nossas convidadas. Turismo, hotelaria, restauração, distância e presencial. Uma área ou uma indústria ou uma atividade tão humana como a nossa, mas que durante este último ano teve que se digitalizar, automatizar e renovar. Que futuro para o ensino? Alexandra, começando por si e com os últimos minutos em que internamente tivemos os três a trocar aqui algumas ideias, 3 pontos positivos e 3 pontos negativos a nível profissional deste último ano. O que é que ressalva ou o que é que traz este último ano de 3 pontos positivos e de 3 pontos negativos? Então, bom dia a todos. Em primeiro lugar, espero que todos se encontrem bem de saúde, que é a nossa principal questão nos dias que correm, que mais nos afeta, e aos que nos são próximos. Em termos positivos, começando por aquilo que é positivo, tivemos aqui uma grande capacidade de nos adaptar às novas tecnologias e a rapidamente entrar num mundo remoto, online, à distância, de digitalizar o ensino, de adaptar equipamentos e materiais, os nossos recursos de ensino-aprendizagem, de facto, de um momento para o outro, viram-se obrigados praticamente em 15 dias a transformar-se para plataformas e tivemos a capacidade de o fazer, em algumas áreas com maior facilidade do que outras, mas isso foi um teste à nossa capacidade de adaptação e à nossa resiliência. Depois também outro ponto positivo foi que perante o momento em que todos fomos para casa, houve de facto uma oportunidade de formação e de capacitação. Portanto, houve muito maior número de contactos no sentido de fornecermos este tipo de propostas, criando aqui uma oportunidade maior para uma formação ao longo da vida, não só para a formação inicial e para os mestrados e outra formação especializada, mas também para pessoas que estavam no mercado de trabalho e que quiseram regressar ao ensino superior ou a pequenas formações. Portanto, também surgiu aqui uma oportunidade que é positiva para o ensino superior. Para além disto, talvez esta questão de nós tivemos mais espaço para continuar a trabalhar na investigação e na atualização do conhecimento. Portanto, talvez estes fossem os 3 pontos principais positivos a destacar. O negativo é a falta do contacto pessoal. Nós sabemos que somos seres sociais e, de facto, sabemos que estas reuniões online não nos proporcionam o mesmo tipo de trocas que o contacto
pessoal, não é? Portanto, aí acho que perdemos, não é? Nós precisamos de criar um relacionamento mais consistente e o presencial nisso estabelece uma comunicação mais facilitadora e mais eficiente. Também neste momento já há saturação. Eu creio que outro ponto negativo é que isto é interessante que aconteça durante um período, mas não é uma coisa que nós desejemos que se prolongue por obrigação durante muito tempo. Portanto, estamos num novo período presencial agora muito recente e vê-se a avidez com que há de voltar a ter festividades, eventos, poder fruir da cultura e de outros momentos, da restauração, que de facto leva a que às vezes os comportamentos sejam um bocadinho os menos indicados perante uma pandemia que ainda estamos a viver. Mas, e depois a saturação leva também, esta gestão do comportamento está mais difícil hoje porque de facto psicologicamente há uma grande saturação nos vários níveis, não só ao nível dos alunos, dos professores, dos profissionais do setor e a incerteza, esta insegurança, a incerteza faz com que o amanhã seja mais difícil de prever e os cenários têm que ser muito bem colocados, sabendo nós que da manhã para a tarde às vezes as decisões têm que se alterar sem grande base real para nos apoiar na decisão. Portanto, a decisão é mais difícil. Sim, talvez fossem estes os pontos principais. E esse ponto é interessante porque nós temos pelo menos uma visão de 15 em 15 dias de uma revisão de tudo aquilo que está a ser feito. Na última semana eu estive nos Açores em trabalho e algo que eu senti é que a grande diferença existente entre aquela região e o continente é que ali vive só dia, ou seja, de um dia para o outro nós podemos ter uma alteração nas regras e isso faz com que as pessoas tenham que, e os empresários principalmente, tenham que se ajustar a essa realidade diariamente. E sem margem para dúvidas, essa parte do social, aquilo que se sente muito quando se fala com as pessoas é essa necessidade em voltar à vida normal, à vida do que é que se fazia antigamente, de quando é que eu posso viajar. Só fazer um parênteses para contar esta história. Essa viagem para os Açores apareceu um miúdo que era a primeira vez que estava a viajar, em que estava apaixonado pela descolagem, pela aterragem, só quase faltava bater palmas, mas parecia um mundo novo que se abria, mas é essa mesmo, ou seja, essa falta de, estivemos impossibilitados, como a Alexandra estava a dizer, e bem, estivemos impossibilitados de fazer algo que para nós já era hábito. E sentimos-nos presos, como engaiolados, enjaulados, tigres enjaulados e que não conseguimos fazer isso. Marta, passando para si agora 3 pontos positivos e 3 pontos negativos deste último ano e será, é o meu resumo, é o meu ponto inicial de olhar para o passado, é os 3 pontos positivos e os 3 pontos negativos. Depois o foco é olhar em frente, chega de olhar para trás. Marta, tem que ligar o microfone. Agora. Obrigada, Luís. Obrigada à TH2 pelo convite, que é sempre um desafio estar aqui convosco a partilhar algumas das minhas ideias sobre estes temas. Um cumprimento também especial à Catarina e aqui à Alexandra. Pegando nesta tua primeira questão e agarrando as palavras da Alexandra, que me pareceram certeiríssimas, muito alinhadas, diria eu, com o meu top 3 dos positivos e dos negativos, tentando aqui acrescentar algumas ideias adicionais. Em termos se quisermos colocar-nos aqui no exercício do ensino à distância e daquilo que eu tive a oportunidade de viver no último ano, ou seja, ainda aqui das ideias da Alexandra mais para o contexto do tema, o que é que eu vi de positivo a acontecer no ensino à distância como um todo? A primeira coisa que me surpreendeu foi a questão geográfica. É absolutamente extraordinário e é uma oportunidade imensa que se abriu com isto tudo. Nós podemos efetivamente ter em sala profissionais, alunos de todas as geografias, portanto, de Chaves aos Açores, países do PALOP, espanhóis que vieram a ouvir português e aprender connosco,
portugueses espalhados pelo mundo. Portanto, eu tive a oportunidade de estar perante milhares de alunos, formandos, profissionais, nos mais diversos contextos académicos e profissionais e de formação executiva, e realmente a primeira questão era o uau em termos geográficos e as oportunidades que aí se criam para expandir conhecimento e partilha de realidades, ou seja, as pessoas iam ouvindo o que é que o colega vivia noutras realidades e aqui também encontrar algum conforto ou algumas pistas, algumas ideias, algumas sugestões muito interessantes. Depois a questão da flexibilidade, isto tornou-nos a todos nós muito mais flexíveis. Eu acho que não há forma de todos nós termos conseguido, cada um ao seu grau, mas a flexibilidade que decorre, pronto, lá está, destas competências novas que se adquiriram em termos de trabalhar com ferramentas tecnológicas, mas também a flexibilidade mental da gestão do tempo, estamos menos tempo no trânsito, como é que usamos o tempo, como é que flexibilizamos as diferentes realidades emocionais, psicológicas, mas também a flexibilidade agarrada à adaptação e agarrada à flexibilidade de conhecimento, de mais aprender, de querer ver outras coisas. Eu acho que fomos todos chamados a ser também mentalmente mais flexíveis. Na perspectiva mais negativa, e aqui já colando um bocadinho, é esta retoma, que é o estranho que para mim é voltar para a sala de aula e ver os meus alunos com uma máscara na frente, eu não os reconheço. Isto é estranhíssimo, isto é uma coisa que a mim, não é? A emoção de voltar à sala de aula, que para mim não é mais emocionante que qualquer antes, eu realmente vibro e tenho uma verdadeira paixão por esse momento e procuro tê-lo online também, mas realmente o estranho que é chegar e aquelas caras todas que eu conheço até aqui, de repente têm corpos, altos, baixos, gordos, magros, e estão todos tapados, eu não sei quem eles são. Isto é estranho e eu não tinha, eu inicialmente quando retomei da primeira vez as aulas presenciais não tinha noção, mas confesso que depois no ao vir para casa foi altamente emocionante, porque as pessoas vão levantando a máscara e vão, dizer, a forma como se estabelecem as relações e os contactos são efetivamente criativos e altamente emocionais e interessantes e lá está, flexíveis. O cansaço é verdadeiro, ou seja, se no princípio era a novidade, era a estranheza, soube bem pausar, eu acho que, sobretudo nesta segunda pausa, que está a ser muito longa, cheia de incertezas económicas, sociais, há aqui o espectro da incerteza absolutamente instalado, não sabemos quanto tempo é que isto vai durar, as notícias não são boas, a questão de que vemos muitos a serem muito vacinados e nós completamente lá atrás, às pinguinhas, isso tudo causa aqui dificuldades, adicionam ao cansaço e prejudicam inclusivamente a questão da aprendizagem em termos da concentração. Eu confesso que a qualidade dos trabalhos apresentados pelos meus alunos subiu no processo online. Vi trabalhos apresentados com uma qualidade imensa ao longo deste último ano, mas por outro lado vejo que o cansaço e a capacidade de concentração, também se calhar por via de nem sempre sermos tão capazes de engajar e ter o aluno nesta dicotomia online, não é? Estás em aula, estás a fazer o café, estás meio acordado, estás a fazer outras coisas, estás a ouvir três coisas. Quer dizer, esta dispersão comprometer um bocadinho a concentração e o processo de aprendizagem, somado ao cansaço. Portanto, eu aqui, em termos daquilo que é o ensino à distância e os desafios, acho que é um processo de aprendizagem, acho que nós próprios, enquanto coordenadores na academia, professores e todos os que temos que pensar nestes temas e o como fazer, também estamos num processo de aprendizagem e acho que aquilo que sabíamos nas tais primeiras 2 semanas em que montamos este sistema até hoje é muito diferente, mas realmente já apetece voltar à escola, apetece mesmo, já estamos cansados, chega, pronto. E isso é um ponto bastante importante, ou seja, falamos muito desta realidade do ensino à distância, e da possibilidade que isso nos deu a nós de podermos falar para um palco muito maior. Mas agora presencialmente, e agora voltando ao presencial e voltando ao atual, voltando ao presente e olhando para o futuro, de que forma é que nós, Marta, Alexandra,
conseguimos, porque isto é uma mais-valia para os nossos alunos, é uma mais-valia que nós podemos dar aos nossos alunos, que é poder ouvir as contribuições que outras pessoas têm para nos dar, que outros profissionais nos têm para dar, mas que estão à distância. Portanto, com isto, com este treino que nós tivemos neste último ano, de que forma é que nós conseguimos, olhando para o futuro, incluir isso no nosso dia-a-dia? E a minha pergunta é esta mesmo. Será que o ensino à distância, mesmo que não sempre, não na sua totalidade, mas por alguns momentos veio para ficar? E será que vai acrescentar valor ou vai diminuir valor? Alexandra, começo novamente por si. Eu creio que veio acrescentar valor, aí não tenho dúvidas, e creio que nada voltará a ser como de antes, porque de facto nós introduzimos instrumentos no nosso ensino que até agora praticamente só uma ou outra pessoa utilizavam, porque eram mais pioneiros e gostavam de inovar, e agora temos a facilidade de, com um clique, ter uma pessoa do outro lado do mundo a falar para uma turma. Portanto, o que iremos ter, a meu ver, cada vez mais é um modelo híbrido, é um modelo em que temos alunos em sala de aula e em que podemos ter um orador em linha a falar sobre, a partilhar um caso concreto, a falar sobre uma matéria específica, sem que haja a sua deslocação para o local. Isto trouxe, é claro, vantagens económicas para as instituições e desvantagens para a indústria das viagens e do turismo, porque é menos umas viagens e umas estadias que se fazem. Portanto, eu creio que de facto nós estamos todos a querer introduzir novas formas, novos recursos no nosso ensino. E de facto aqui tem havido ao longo deste ano muita formação, muita capacitação dos próprios docentes e não docentes para estas dimensões, com cursos, alguns bastante intensivos de algumas horas ao longo de semanas, para que desenvolvamos estas técnicas e possamos estar capacitados para utilizar estas novas tecnologias nas nossas aulas, sejam elas presenciais ou online. Agora, eu creio que haverá cada vez mais a introdução das novas tecnologias, até com este tipo as Web Talks tiveram aqui um ganho imenso, porque facilmente vamos buscar uma empresa de outra zona do país para partilhar o seu estudo de caso em sala de aula, que de outra forma não o faríamos, e as pessoas também estão mais disponíveis, porque não têm que fazer a viagem de ida e de regresso. Portanto, falava-se no tempo que se perdia no trânsito. Nós não temos esse problema aqui, mas temos, como eu dizia, Faro Portimão, os professores que se deslocam para ir dar aulas ao Polo Portimão, são 60 km, e que passaram a ter esse tempo para si, para preparar aulas, para fazer outras coisas, e que portanto também podem ensinar à distância. O nosso modo de ensino é presencial, os nossos cursos estavam estruturados para o presencial, portanto neste momento o regresso ao presencial, como se disse, está-nos a saber muito bem, porque estamos todos cansados, mas isto não quer dizer que vá ser daqui em diante sempre assim. Eu, até aqui internamente, uma das coisas que estamos a falar neste momento é criar novas unidades de opção nos percursos curriculares alternativos, em que possa ser ensinado remotamente para os dois sítios, Faro e Portimão, por exemplo, em simultâneo online. Portanto, são coisas que hoje estamos a falar e a discutir que não falávamos há 2 anos atrás. Por isso, há de facto inovação a acontecer, e inovação que às vezes introduz versatilidade nos currículos a oferecer aos alunos, a possibilidade de maior flexibilização e também a poupança de recursos, porque nós sabemos que as instituições, neste caso, que é o meu, de ensino superior, tem os recursos limitados, e nós somos uma universidade quase de periferia, a Universidade do Algarve, não é? Somos a única da região da administração pública, mas, e aí pronto, o nosso território está muito bem definido, e o território de captação também é fácil perceber que é do sul do Alentejo para cá, mas abrangendo outras zonas, a nossa captação é muito territorial. Mas de facto estamos a conseguir ir mais longe.
precisamente porque temos estes recursos a ser digitalizados e novos pensamentos a surgir neste ensino que estava muito centrado no presencial. E até o contacto com as empresas. Nós temos um projeto que surge ao nível da gestão, que é a Academia Mais Empresa, muito baseado no PBL, que é o Problem Based Learning. Portanto, na solução, as empresas vinham à universidade, à Escola Superior de Gestão, Hotelaria e Turismo, apresentavam um problema perante os alunos e os alunos propunham as soluções. Este trabalho que era feito baseado numa vinda das empresas à universidade, neste momento está a ser feito à distância, porque e é claro que o conjunto de empresas a aderir hoje é muito maior do que era no passado e já está no curso de turismo, está no de gestão hoteleira e está a entrar pelos mestrados e, portanto, há aqui sinergias que se criaram com este novo ensino digital que estamos cada vez a absorver mais. Marta, ou seja, é a mesma questão. Veio para ficar? De que forma é que conseguimos gerir os dois campos de batalha, gerir os dois polos, porque estamos a falar de momentos em que nós temos que ser de alguma maneira, e estamos a falar de uma indústria que é presencial, que necessita do toque humano. Microfone. Obrigada. Vou desligando, entretanto, para não interferir e peço desculpa por me ter esquecido de ligar o microfone. Estava a dizer, efetivamente, isto é juntar o melhor dos dois mundos. Agora, eu acho que isto vai acontecer de forma diferenciada nas instituições, tanto me parece, ou seja, haverá umas que abraçarão mais, menos. Eu no final em janeiro, foi em janeiro de 2020, antes de arrancar esta pandemia, eu terminei uma certificação que fiz com Cornell e fui lá online. Portanto, isto já cá estava, isto em muitas instituições, fazer cursos e cursos muito intensivos de grande valia académica ao mais alto nível das melhores universidades do mundo, já se fazia em e-learning. E eu acho é que vai haver, por parte de muitas instituições, um aproveitar também económico, porque estes cursos são muito bons, permitem que o território se alargue e que, se a qualidade estiver lá, há um valor percebido por parte dos participantes que vale a pena realmente aderir e que os conteúdos partilhados são imensos. Aqui trago o exemplo de Cornell. Nas nossas instituições, eu penso, e aquilo que eu tenho visto, um pouco com todos os parceiros com quem vou trabalhando, trabalho e realmente leciono em muitas instituições muito diferentes, também a nível corporativo, com empresas, aquilo que eu vou percebendo é que será muito caso a caso e para cada um será aquilo que encontrar como melhor em termos da sua gestão estratégica de futuro, abraçar em mais ou menos este híbrido, ou seja, por vezes uma coisa, por vezes outra, às vezes as duas coisas, inclusivamente em sessões assíncronas, que eu em particular, desde já digo, são as que menos a mim me interessam e me motivam. Agora, que é efetivamente extraordinário poder, numa sala de aula, poder trazer um convidado que antigamente dificilmente eu tinha, ligo ao computador, cabo um wireless e tenho um especialista em sala a partilhar 15 minutos de uma situação com os alunos, que antigamente o conseguia fazendo deslocar o tal especialista e que hoje em dia posso fazê-lo quase em todas as aulas no limite da minha capacidade de ser persuasiva para trazer as pessoas a esses momentos a virem à sala de aula. Isto é absolutamente extraordinário, seja lá em que formato for, poder realmente abrir a sala a outros pensares, a outros conhecimentos, e isso claramente, nesse aspecto, eu acho que vai absolutamente para ficar. Portanto, é juntar o melhor dos dois mundos nas quantidades e formas que cada instituição queira abraçar ou queira tomar para si, também num processo de diferenciação, não é? Ou seja, como é que se vão querer diferenciar, que tipo de corpo docente têm, que tipo de necessidades nos seus territórios mais próximos ou mais alargados, com que níveis de especialização, em que temas. Eu acho que há uma oportunidade enorme por parte da academia e por parte de outras instituições de ensino no setor, em particular da hotelaria e do turismo, onde estão abertas oportunidades tremendas para se melhorar,
não é? Se criar aqui uma maior elasticidade, maior flexibilidade e se aportar mais valor, porque a necessidade de mais conhecimento neste setor é imensa. Eu, como dizia, foram milhares os profissionais com quem, em webinars e formações executivas ao longo deste ano, tive perante mim, na minha frente, aqui online, e que percebi que há uma vontade enorme por parte destes profissionais em melhorarem as suas competências e as suas capacitações. Muitos deles vieram parar ao setor sem ter tido no passado essa graduação, essa formação, e mesmo que a tenham tido, querem os tais refreshes, querem a tal aprendizagem ao longo da vida, querem realmente apostar muito na formação contínua, algo que é absolutamente normal e entendido noutros setores, e que eu acho que aqui esta situação pandémica e a paragem tão brutal no nosso setor levantou como necessidade por parte dos profissionais também, ou seja, eles hoje também estão mais adeptos, mais interessados e a perceberem que realmente faz falta essa aprendizagem não é, esses cursos de mais contínuos. Portanto, eu acho que as oportunidades estão lá, as necessidades também. Agora é uma questão de cada instituição encontrar o seu posicionamento e diferenciar-se e trazer valor, porque há muitas necessidades, efetivamente. Sem dúvida. Agora vou utilizar uma personagem de Luís de Camões, vou utilizar o velho do Restelo. E eu sou esse velho do Restelo. Quando me preparava para este Tourism Thinking Lab, fui, e depois terei todo o gosto em partilhar convosco, fui dar com um estudo que foi feito sobre como é que seriam as universidades no momento pós-pandemia. E em que havia uma parte desse tema em que era focado e era dirigido ao ensino à distância. E o autor, ou neste caso os autores daquele estudo, diziam o seguinte, e é agora que eu me torno velho do Restelo, mas o ensino à distância é muito pior e não forma as pessoas da mesma maneira do que o ensino presencial. Não, as pessoas têm que estar sentadas numa sala de aula. E agora este é o desafio. Será que é mesmo assim? Ou não? Temos o mesmo valor. Da mesma Para forma, quais alunos, Luís? Desculpa interromper-te. Quais são os alunos? Quem são os teus clientes? Desculpa lá. O teu aluno é uma pessoa como tu, que aprendeu num determinado formato e que agora é chamado a ir a um novo território, ou é os novos alunos destas novas gerações? É que eu acho que aqui estamos também a falar de uma transição geracional que, em termos de metodologias de retenção de informação e de conhecimento, é diferente, não é? A nossa escola primária é diferente da escola primária de hoje e por aí adiante. Não sei, será por aí? Sem dúvida, mas aqui o foco do autor, depois estive a ler aquelas 10 páginas muito arduamente, porquê? Porque sentia nele a preocupação e em que levava para aquele espírito muitas vezes português em que aquilo que vem do lado de fora é bom, mas até determinado limite. Por exemplo, ou seja, falamos do ensino à distância, mas podemos equipará-lo também ao teletrabalho. O teletrabalho já existe nos países anglo-saxónicos, já está implementado há anos, há décadas, e nós só o descobrimos no início desta pandemia. Porque nós achávamos, como empresários, como empreendedores, como proprietários de empresas, de que as pessoas são produtivas se vierem diariamente para o escritório. Mas agora descobriu-se de que, não, espera lá, se as pessoas tiverem as condições para trabalharem em casa, são ainda mais produtivas, conseguem chegar ainda mais. E o autor pega nesse exemplo desta mudança de mentalidades e em que diz, será que o ensino à distância, pessoas como a Marta, mas isto está, a Cornell faz isto há anos e outras instituições que fazem este sistema e-learning há anos. Mas será que agora nós temos, e isto eu não estava focado, nem estava virado para os alunos, estava mais virado para depois quem o fosse contratar. Será que os nossos empresários, o nosso corpo desta indústria está preparado para começar a receber alunos ou colaboradores, recursos humanos, com cursos, com formações, com uma educação bem dada, mas que a grande diferença é que houve momentos em que teve presencial, mas em que na sua maior parte, ou na sua totalidade, o mesmo foi feito à distância. Marta. Pois eu aqui acho que tudo dependerá, da qualidade, não é? É com a qualidade com que as coisas são feitas. Há muita qualidade na formação online,
e há muita falta de qualidade na formação presencial e o seu contrário. Portanto, primeiro, acho que aqui a primeira questão está na qualidade, não é? E depois a questão está no teu cliente, não é? Nos teus alunos. E aqui, colando-me a este teu exemplo do trabalho remoto. O trabalho remoto não serve a toda a gente. Nem toda a gente é mais produtiva no trabalho remoto, nem toda a gente é mais produtiva no trabalho presencial. No meio estará a virtude, para uns mais num, para mais noutros. Também dependerá das geografias, ou seja, se pensares que há territórios que não têm tantas universidades ou estão mais longe, o facto de haver online e haver online em qualidade vai levar o ensino, o conhecimento e as oportunidades junto de alunos e de pessoas que de outra forma não o poderiam fazer. Okay? Se calhar em Portugal a coisa até está bastante dispersa, somos um país pequenino, mas haverá, em termos globais, que é onde nos situamos hoje, a possibilidade de haver realmente pessoas onde, por esta via, o conhecimento chega e as oportunidades de levar toda uma fatia de população do globo a outras oportunidades que de outra forma não teriam. E com isto tudo, todos nós crescermos. Nós trabalhamos numa área, ou lecionamos numa área, em que realmente as fronteiras não existem, não é? Quer dizer, quem tira um curso aqui pode trabalhar no Sri Lanka ou no Canadá. Não fica a questão a linguística. esta área geográfica. Não há uma área geográfica, portanto, também aqui as oportunidades se abrem em termos de trabalho e em termos das empresas. Agora, volto ao primeiro, à qualidade. Qualquer empresa no Canadá, se vir reconhecida qualidade numa formação dada online para a Universidade do Algarve neste setor, se vir que os soft skills daquele colaborador estão lá e que as suas necessidades de recrutamento estão lá e que isto tudo faz sentido, por que não? Mas eu acho que aqui é cada um, também aluno, candidato, profissional, que vai à procura de uma formação, de uma graduação, de uma certificação, também saber o que é que precisa, o que é que procura e quais são os formatos. Também aqui sabermos alinhar aquilo que prometemos com aquilo que depois entregamos, que é para o próprio poder decidir, olha não, este formato interessa mais, como eu, a mim interessa mais uma coisa de Cornell, sem desprimor para as entidades que cá estão, acreditei que o conhecimento que ali obtive podia trazê-lo para este território, para os meus alunos e para as minhas salas, e assim tem sido, e o feedback tem sido altamente positivo. Portanto, também depende do que é que o aluno quer, o que é que o formando quer, qual é o percurso que está a desenhar, qual é a fase, e depois se a qualidade está lá, não é? Porque há muita coisa presencial muito pouco interessante, e há muita coisa online muito pouco interessante. Acho que se jogará por aí. Sim. Há mais diversidade, há mais opções. De parte a parte, não é? Por parte de quem proporciona estes programas e por parte de quem os adquire e de quem os compra. Portanto, abre-se aqui mais oportunidades e isso é interessante. E antes de passar à Alexandra, só para vos dizer qual é que é o documento, o título é Algumas reflexões sobre o impacto da crise pandémica no ensino superior. Foi um estudo ou um texto criado pelo Carlos Carvalho e a Alexandra Sevinato Pontes do Instituto Superior Técnico. Ou seja, é algo em que nos obriga, não nos obriga, mas faz-nos pensar. Então, e nós sabemos perfeitamente isso, que ainda existem alguns velhos do Restelo nas nossas empresas e, portanto, é necessário também mostrar, como a Marta diz e refere muito bem, que é essa qualidade. Mas, ao mesmo tempo, Alexandra também abre portas a um novo mercado para os institutos, para as universidades e para os institutos politécnicos que até agora não existiam, que é esta oportunidade de o ensino à distância. Então vamos agora criar ferramentas, vamos criar cursos com base nisto mesmo. Bom, eu agradecendo novamente a questão e voltando um bocadinho atrás, só para complementar, partilho totalmente com o que a Marta acabou de dizer, mas diria que isto é o perigo das generalizações. Este tipo de estudo e de trabalho o que procura é pôr em causa aquilo que estamos a fazer nestes momentos, não é? E tem este perigo, nós não podemos levar para todos os mundos o que se passa ao nível de um ensino, por exemplo, que é o que eu creio que estes professores vêm do técnico, portanto terão um enquadramento muito específico.
Trazendo para a nossa realidade da gestão do turismo e da hotelaria, que são as áreas-chave da nossa unidade orgânica, o que é que aqui poderá haver que, em termos da tal digitalização do ensino, poderá ficar menos bem tratado? São as questões das práticas. As práticas simuladas são possíveis. Existem já hoje ferramentas que nos possibilitam, de facto, fazer essas práticas simuladas na enologia, na gastronomia, na recepção, em várias técnicas mais específicas, mas é claro que é preciso desenvolvimento e é preciso tempo para o desenvolvimento dessas ferramentas e o domínio das ferramentas por lado dos professores. Portanto, criou-se aqui a oportunidade, ao nível do ensino, também da capacitação dos docentes, de desenvolverem algumas destas técnicas. Outros já as possuíam e já estavam a praticar e só tiveram que foi transformar aquilo que faziam em espaço físico para o espaço digital, e eu creio que temos é que ter um olhar muito centrado na forma da pedagogia, a tal questão de como é que vamos transmitir ao aluno para que a aprendizagem tenha o resultado melhor possível. Portanto, também houve aqui algum esforço ao nível da Universidade do Algarve, aqui em termos de reitoria, de criar formação nestas áreas para que o projeto de ensino digital possa trazer os frutos mais semelhantes ou próximos ao ensino presencial, mas nós também temos consciência que no ensino presencial os resultados nem sempre são os de excelência que nós queremos, não é? Portanto, generalizações eu sou totalmente contra, e estes estudos às vezes fazem-me lembrar alguns estudos norte-americanos que nos trazem assim resultados completamente absurdos, porque a própria pergunta é logo à partida capciosa, portanto traz logo uma mensagem associada. E desculpem, não conheço o estudo e estou a falar Sim, da questão também, das generalizações, exatamente. Pronto, e dos velhos do Restelo, que é muito esta a questão, não vou pôr em causa os autores, nem pouco mais ou menos, só dizer-vos um bocadinho o percurso. Por exemplo, aqui o que é que nós sentimos que foi mais difícil? A questão dos estágios. Os alunos no terceiro ano todos têm um estágio correspondente mais ou menos a 2 meses, e tivemos que criar flexibilização. Os hotéis no Algarve fecharam quase todos, a restauração igualmente, portanto houve que criar alternativas. Ora, nós temos noção que essa vocação prática do nosso ensino politécnico, somos ensino politécnico dentro da Universidade do Algarve, ficou fragilizado. Então criámos um sistema misto, poder ter um período de estágio, um período de trabalho monográfico, tivemos que dar flexibilidade e há sempre o estágio extracurricular. Eu dei por mim muitas vezes a aconselhar os alunos o ano passado que não conseguiam estágio porque não tinham respostas, porque os hotéis estavam fechados, a restauração também e portanto as agências de viagens igualmente. A dificuldade de resposta de angariação do estágio, que é da responsabilidade deles, levou-os, a alguns casos, a desespero, porque punham-se em causa o final da licenciatura, não é? Portanto, o que se fez foi ir conversando, aconselhando muitas vezes a que entrassem no trabalho monográfico para terminar a sua licenciatura e fazerem um estágio extracurricular. Esta possibilidade aconteceu, alguns casos já conseguiram concretizar, outros não, porque veio um novo confinamento e que veio dificultar novamente. Agora vejam, os que não fizeram o trabalho monográfico tiveram que prolongar o estágio para este ano e agora estão outra vez com dificuldade em encontrar o estágio. Portanto, há aqui estrangulamentos que esta situação nos trouxe que são limitadores. Estes alunos saem menos bem formados do que os outros não saem. Têm até aqui a dificuldade de terem tido que saltar vários obstáculos, lidar com várias alternativas, encontrar soluções. Eu até acho que os transforma em pessoas mais disponíveis para lutar contra contrariedades imprevisíveis e portanto, no fundo tiveram menos tempo, mas depois foram fazer complementaridades. Eu acho que é esta a mensagem. Nós hoje damos os instrumentos base
para o mercado de trabalho. Tudo o resto acontece depois de saírem da universidade. A universidade nunca foi o sistema de formação total de competências. Cada um de nós, quando entra numa universidade, traz a partir de situações de formação diferentes, da sua personalidade, da nota de entrada, do percurso que fez antes de chegar aqui. Portanto, as bases não são logo iguais. Portanto, a saída nunca será. Vai muito nos instrumentos capazes de absorver e colocar em prática que cada um dos alunos fez ao longo do seu percurso académico. E, portanto, eu sou muito nisto, acho que cada um de nós tem a capacidade de transformar depois aquilo que somos no mercado de trabalho e aí nós temos é que ter esta capacidade de nos formar nestas competências e eu acho que o ensino digital também o pode fazer. Exatamente, e é esse o meu ponto seguinte, que é, ou seja, fala-se muito de quais é que são as skills, as características mais importantes que os empregadores procuram, falam-se muito da inteligência emocional, da criatividade, da originalidade, do pensamento crítico, da tecnologia, da adaptabilidade, e agora a pergunta é esta mesmo, de que forma é que as escolas, as universidades, os institutos politécnicos estão a olhar para os seus currículos e estão a atualizá-los, ou estão a colocar neles, a inserir neles mesmo este tipo de matérias. E eu agora vou abrir um parênteses, somente para falar do meu ponto de vista, não do meu ponto de vista pessoal, mas da minha experiência pessoal. Eu fui formador numa escola profissional e aquilo que senti foi que aquele currículo que está a ser dado àqueles alunos, estamos a falar de alunos que estavam ali a complementar o seu ensino secundário, não era aquilo que no final daqueles 3 anos daquele curso, a empresa onde eles fossem estagiar era o indicado. Não estava a receber o treino. Portanto, eu próprio tive que adaptar a forma como eu iria dar aquele tema, mas de forma a que fosse dado atualmente. Portanto, e agora falamos destas características, destes skills que as empresas procuram e, Marta, voltando a si, de que forma é que os currículos podem e devem ser atualizados com estes temas? Podem e devem continuamente, parece-me a mim, antes pandémico, pós-pandémico, ou seja, o saber vai-se acumulando, vai crescendo, vai-se exponenciando. Agora, se calhar, aqui com algumas variações mais acentuadas. Eu, se calhar, para te responder, até volto um bocadinho atrás. Estas generalizações de que falava Alexandre, eu estudo de que falavas, isto está escrito por pessoas que penso que têm na sua base de clientes, alunos, ok? Convidados, público-alvo, engenheiros. A matriz das necessidades de ensino da formação de engenheiros não será necessariamente a mesma do setor dos serviços, da hotelaria, turismo e da nossa indústria. Portanto, também não sei aqui em defesa dos colegas se não haverá por aqui, não é a questão dos laboratórios, etc. Mas isto leva-me a seguir, que é a questão da pedagogia de que a Alexandra também falava e que eu não posso estar mais de acordo, que é, ok, o conteúdo está lá, qual é a liberdade que se dá ao professor de adaptar em função de umas necessidades que o mercado tem. Mas conhece o professor essas necessidades? Ponto 1. Tem o professor a motivação, as competências, também o próprio, as ferramentas e os conhecimentos para adaptar aquilo que é a metodologia de estar em sala e a metodologia de estar online, isto não é pegar nos mesmos slides, espetar e toca andar. Foram muitas madrugadas de trabalho muito intenso e de muita pesquisa para eu poder realmente adaptar aquilo que tinha para os meus alunos, quer em termos não é, da parte académica dos meus alunos não é, em formação contínua, quer em termos da formação profissional. Não é a mesma coisa que eu fazia em sala, as dinâmicas são diferentes. Portanto, eu aqui também tenho que agarrar a questão da pedagogia. E a questão da pedagogia, das competências do professor em transmitir, não é, o tal ensino-aprendizagem, 1. 2, a flexibilidade que me é dada ou não para eu ir adaptando os conteúdos, ou seja, os tópicos estão lá, com que grau de detalhe e que liberdade me é dada. 3, eu, enquanto professor, saber ou não saber da matéria, porque aquilo que também se vai percebendo, paulatinamente, é que, efetivamente, ao nível de licenciaturas e outras graduações, é que os tópicos e as disciplinas
que ajudam a pensar e que têm aqui um papel de apontar caminhos para os alunos, que são todos diferentes, decorrentes do seu passado e até da sua ambição de futuro, e com vontades de ir para o mercado. Não é? O nosso setor tem uma grande diversidade, não é? Pequenos hotéis, grandes hotéis, alojamentos locais, mais gestão, mais alojamento, mais F&B, mais revenue, mais números, quer dizer, também aqui há uma grande variedade de possibilidades para o aluno escolher, para a empresa escolher em termos das suas necessidades, mas no final do dia podermos realmente aportar para a sala conhecimentos do concreto do setor. E eu não sei até que ponto é que muitas vezes há professores, neste momento, a lecionar com o conhecimento daquilo que é o setor e aquilo que está a acontecer ao setor e aquilo que o setor precisa, em termos das tendências, em termos daquilo que está a acontecer. Há muita coisa a acontecer, que já cá estava há muitos anos, e marcas referência que continuam, como é que elas estão a adaptar, e novas marcas e novas... O que é que está a acontecer? Quais são as novas necessidades e as novas profissões? Eu muitas vezes me perguntei ao longo deste ano o que é que vai acontecer aos recepcionistas. O investimento em tecnologia por parte dos hotéis é tão grande que há aqui desapareceu o check-in e o check-out. Esta profissão é a profissão de entrada de muitos dos nossos alunos. Deixou de o ser, porque o hotel com esse investimento vai ser de outra maneira. Ele vai continuar, se calhar não com esse nome, Customer Care, Customer Relations, ok. E aqueles 3 anos em que foram dados os conhecimentos ao aluno para perceber que isto mudou durante este ano, trabalhei essas novas necessidades, ou seja, aqui um exemplo muito concreto, porque acho que este é o mais imediato e o mais óbvio. Portanto, absolutamente, respondendo agora, depois deste meu exercício mental e desta divagação, mas a ideia é essa mesmo. Luís, absolutamente, Luís, isto é contínuo, não é? Eu acho absolutamente delicioso um comentário que a RTP passou e que ainda está no YouTube, a propósito do Sr. Escoffier, de quem é o Sr. Escoffier, e a história de vida do Sr. Escoffier, e eu pensar que todos os dias tento fazer aquilo, não é? Que aquela metodologia e aquilo que aquele homem fez ainda está tão presente hoje, ou seja, há coisas que estão lá atrás e que se mantêm, mas há metodologias, há mecânicas, há necessidades do setor e dos próprios profissionais, porque realmente estes jovens aprendem e apreendem informação de uma forma diferente. Portanto, como é que isto tudo se joga e como é que se aproveitam estas oportunidades decorrentes deste salto tecnológico que todos fomos chamados a fazer? Eu acho que lá está, volto outra vez, é qualidade. Se é qualidade, se é bom, se há brio, se há vontade. Agora, não pode ser estanque, efetivamente, a cartilha dos conteúdos programáticos. Tem que estar constantemente a renovar-se e a flexibilidade que é dada ao professor para trazer case studies, para trazer exemplos que sabe que é pertinente para aquele momento imediato, para o momento que entende que pode ser para o futuro. Também ele, um estudioso, espera-se que na matéria onde está a dar, saiba estar a ler as tendências e o que é que se está a passar no setor. Alexandra. Nós aqui fizemos um esforço enorme também de capacitação das próprias instalações. É verdade que não estávamos de todo preparados para o ensino digital, foi muito no início feito à base dos recursos de cada docente, portanto, cada professor com os seus meios próprios desenvolveu já os seus materiais para que esse ensino fosse passado para o online a partir das suas casas. Mas temos vindo ao longo deste ano a fazer algum esforço de investimento em salas de aula, criámos um laboratório de informática maior do que todos os que tínhamos até ao momento, houve essa capacidade da unidade orgânica, a partir também porque de facto somos uma unidade orgânica com um número elevado de alunos, a maior unidade orgânica da Universidade do Algarve, e portanto conseguimos ir salvaguardando em orçamento alguma capacidade de investimento para esse efeito. Aquisição de câmaras, computadores, uma série de coisas e também o pensar o futuro, né, tornando esta questão do ensino digital mais presente na escola. É claro que também o fizemos. Estruturámos uma nova oferta, vamos ter no próximo ano letivo um novo teste para um técnico de
superior especializado em marketing digital, portanto temos uma licenciatura em marketing, sabemos que alguns destes alunos do marketing digital provavelmente quererão continuar um percurso académico, outros não. Os técnicos superiores especializados, existe mercado para eles, nem toda a gente tem que ter uma graduação e, portanto, achámos aqui a oportunidade e estamos neste momento a avançar nesse sentido, também dando a resposta a estas novas tendências com este novo TESP, que vai acontecer em Faro. Temos já uma manifestação de imenso interesse de muita gente a partir do momento, a semana passada tornámos pública essa nova oferta, começaram a cair pedidos de informação sobre o que é que era necessário, o que é que não era, como é que era, portanto queremos que esta é uma boa aposta. Temos também um novo mestrado em gestão de PMEs, isto também olhando cada vez mais para a nossa realidade territorial e para a área de turismo e de hotelaria. São pequenas e médias empresas, às vezes unipessoais, é característica da região do Algarve também, portanto, em Portimão, desconcentrando a nossa oferta formativa e transformando-a, tornando-a diferenciadora entre Faro e Portimão para criar sinergias nos dois sítios. O TESP é Faro, o mestrado é o primeiro mestrado que vamos ter em Portimão, gestão de pequenas e médias empresas, também com uma vocação na digitalização muito grande das empresas e, portanto, temos um reforço também destes projetos como é a Academia Mais Empresa, que nos relacionamos com o setor empresarial nas várias áreas de uma forma muito constante, mais os estágios, e temos também outras ideias. Temos um projeto aprovado, um Host Lab, brincando aqui com a palavra do anfitrião, o host, o hóspede, é um laboratório de gastronomia, vinhos, hotelaria e turismo, em que nós vamos fazer o quê? Experimentação muito na base da dieta mediterrânica, ou seja, o desenvolver também conteúdos digitais que permitam, por exemplo, a partir dos elementos da dieta mediterrânica, inovação de receitas e com base em ingredientes, no azeite, no pão, nos cereais, na uva, no vinho, nos elementos centrais da dieta, desenvolvimento de produtos que possa a própria hotelaria depois utilizar nas suas tapas, nos seus petiscos, à boa maneira portuguesa, que não são tapas, que é de origem espanhola. Portanto, os nossos petiscos, em sinergia com a rota do petisco que temos na região, criar novos petiscos que possam ser disponibilizados na restauração local e regional. Portanto, há aqui uma tentativa de inovar. É verdade que a margem hoje de renovação e inovação no ensino superior e na administração pública está muito condicionada. E porquê? Porque há falta, tem que ser muito por candidaturas, por novos projetos, por conseguir encontrar fórmulas inovadoras e criativas para ir angariar novos financiamentos, porque a administração pública não tem capacidade de financiamento e, portanto, temos que nós ir com muito esforço, com muita criatividade, encontrar projetos que possamos candidatar e encontrar financiamentos para isto. Depende muito das pessoas, do seu esforço, das horas de trabalho fora das horas normais, dos seus fins de semana e, portanto, um sentimento que há um bocadinho neste momento é que o tempo de lazer desapareceu, não é? E que estamos a trabalhar muito mais, mas estamos a trabalhar para as nossas organizações, centrados nesta criatividade e inovação, à procura de novas coisas que nos possam enriquecer os currículos e dar resposta também a um mercado que está aí cada vez mais à procura, por exemplo, da autenticidade por um lado, da diferenciação e no outro por estas coisas mais tecnológicas. Portanto, estamos centrados, diferenciar, mas autêntico, digitalizar, mas ir à procura daquilo que é nosso. Portanto, é um discurso, às vezes um bocadinho que parece antagónico, mas não, porque esta digitalização permite-nos a criação de conteúdos que depois podem ser disponibilizados mais tarde, até para outras ofertas formativas.
porque até na vida real, ou seja, na vida real ou na realidade das empresas, é isso mesmo a grande questão que elas têm. Agora, de que forma é que eu tinha um contacto tão humano, tão próximo com o meu cliente, de que forma é que eu vou ter que me comportar agora neste momento que eu agora vou voltar a reabrir e que vou voltar a receber os clientes. A nível de restauração isso até é fácil. Temos a máscara, temos uma viseira, sabemos qual é que é a distância entre as mesas, sabemos qual é que é o número de pessoas que nós podemos lá colocar. Mas agora, e pegando nestas vossas opiniões, nestas vossas partilhas, de que forma é que a inovação e a investigação que estava a ser tão assente, era tão presencial nas escolas, se por um lado, sentiram alguma quebra na qualidade, no domínio dessa investigação ou até mesmo da inovação durante este tempo de distanciamento, e se, por outro lado, agora um pouco do lado das empresas, de que forma é que também as empresas, de forma também, porque as empresas, e isto é algo que nós já sabemos há muitos anos, ou seja, em que nós olhamos lá para fora, novamente para os países anglo-saxónicos, e vemos uma relação estreita das empresas com as escolas, com as universidades, em que os alunos muitas vezes nem sequer ainda não terminaram os seus cursos e já estão a ser, de alguma maneira, captados, contratados para trabalharem nessas mesmas empresas. E de que forma é que em Portugal, e principalmente nesta área, de que forma é que nós conseguimos atrair essas próprias empresas a trabalharem desta mesma forma? Porque o contributo dessas mesmas empresas é importante para o crescimento não só da qualidade da nossa escola, mas também de nós podermos dar aos nossos alunos novos meios e novas ferramentas. Não sei quem é que quer começar. Marta, Alexandra? Eu estava a ouvir e estava a pensar que, efetivamente, em termos desta paragem, do compromisso da investigação, eu estava a pensar realmente como é que todo o processo das aulas, por exemplo, práticas, e aqui estou a socorrer-me da minha experiência no contexto das escolas do Turismo de Portugal, como isto tudo foi muito difícil, mas na verdade, colocando aqui alguns desafios em termos de trabalhos que se fazem muito neste espaço laboratório, nas salas de biologia, etc., que realmente houve aqui um volte-face, uma paragem que traz aqui algumas dificuldades. Por outro lado, esta paragem também foi levada por parte de muitos professores, muitos formadores, a levar o estudo, a levar a investigação e a levar à procura de soluções de uma forma como se calhar antes não se fazia, em quantidade e em forma. Portanto, aqui a questão da inovação e de ir à procura de soluções de uma forma pensada, estruturada, rápida e assertiva, absolutamente sim. Com as empresas sempre muito ligadas, ou seja, eu acho que por acaso nós até pertencemos a um setor onde as empresas sempre estiveram muito próximas. Em termos daquilo que são a proximidade dos conteúdos e daquilo que as escolas, no concreto aqui do Turismo de Portugal, para dar como exemplo, às empresas, há uma flexibilidade grande, a renovação dos conteúdos é bastante dinâmica, temos essa possibilidade e temos especialistas na matéria, portanto a coisa é feita com uma proximidade muito grande e com uma elasticidade muito grande. Por outro lado, aquilo que também se percebeu é que as empresas que ouvimos neste contexto concreto e volta às escolas de Turismo de Portugal, é que nos vão dizendo é isto que eu preciso, é isto que eu não preciso, o trabalho em soft skills, ou seja, há aqui uma mudança ou uma aceleração de coisas que já se estavam a fazer. Eu acho que não há aqui grandes diferenças, há momentos em que há travagem, há hesitações, as aulas práticas, etc., mas a proximidade, a investigação em função de encontrar soluções, como aqui a Alexandra dava de exemplo também na sua universidade, das empresas virem com necessidades de problemas concretos, dos alunos trabalharem nas próprias unidades em simultâneo, ou seja, ver-se cada vez mais, e nós temos estágios que são, não no final do curso, mas ao longo do curso, ou seja,
vai havendo aqui uma mistura entre a aprendizagem que é dada pelo professor, online ou presencial, e aquilo que eles vão encontrando nas realidades, onde vão estagiando e onde muitos vão acabando por trabalhar, para chegarem ao final do currículo e terem até já um fator diferenciador. Porque trabalharam, foi mais duro, mas chegam ao fim e são tantos... Não é? São tantos alunos que eles têm uma vantagem acrescida, porque já vêm com uma experiência, porque já vêm com um trabalho demonstrado dentro da unidade onde estiveram também a trabalhar, mesmo que pontualmente. Portanto, também se vê esta mistura entre a aprendizagem mais formal e a aprendizagem na prática, não só nas aulas práticas, mas nas unidades hoteleiras, nas agências de viagens, nos restaurantes. E aí eu penso que as áreas tecnológicas, e ainda aqui buscando um bocadinho um benchmark de outras áreas do saber e do ensino, cada vez mais se vê, não é? As empresas como a Google, que para além de irem buscar diferentes tipos de graduações, diferentes tipos de alunos a diferentes tipos de universidades, eles próprios têm os seus programas formativos, preferem cursos mais rápidos, ciclos mais curtos, com uma mistura que estás de manhã na escola, à tarde estás na empresa, e isso faz parte do currículo académico, ou seja, aquilo que eu vejo e a tendência que eu perspectivo de futuro também para este setor é que essa aproximação ao setor se faça cada vez mais entre o ensino mais formal, de investigação, pensamento, para o ensino mais colocam em prática e vê como é que as coisas estão a acontecer. Eu admito que isto se vá adensar ainda mais. Eu já na minha formação, já lá vão uns quantos anos, tinha, além dos estágios ao final de cada ciclo letivo, tinha estágios de fim de semana. Portanto, aqueles abrolhos que me iam dando, não é? Que muitas vezes contradiziam aquilo que eu via na realidade ou que o professor me dizia, também me ajudavam a perceber que, espera lá, isto se calhar não é bem assim, isto é o que diz o manual, isto é o que diz o professor, isto é boa prática, na realidade isto depois é mais difícil de... Por outro lado, temos empresas muito diferentes, pequenas empresas a precisar de um profissional com formação na área, mas que saiba um bocadinho de marketing digital, portanto, também se vêem aqui necessidades depois por parte das grandes empresas, grupos grandes hoteleiros e de pequenas empresas, o que são extraordinárias oportunidades para os vários alunos que têm várias oportunidades, e eu aí sou muito positiva a achar que isto vai voltar e vai voltar ainda maior, mais elástico, ou seja, com mais oportunidades ainda, absolutamente. Alexandra. Eu subscrevo totalmente, sobretudo esta última questão de que de facto vai adensar esta relação com as empresas, e porque eu creio que nas crises há sempre estas grandes oportunidades de que para a resolução, para encontrar a solução para problemas, há necessidade de conjugar esforços, e enquanto isso não for percebido, não vamos a lado nenhum. E eu creio que começámos finalmente a perceber, e no Algarve, isto apesar de sermos uma região muito homogénea, que não é, porque eu digo isto quase em todas as intervenções que faço quando tenho que falar sobre o Algarve é o Portugal deitado, dizia o Orlando Ribeiro, que é um grande geógrafo. Portanto, nós temos aqui tudo neste cantinho. Agora, é claro que este cantinho tem muitas questões que tem o Portugal no seu conjunto, desde um interior completamente despovoado, a uma concentração no litoral excessiva, em determinado, não temos nenhuma grande cidade, temos vários polos urbanos, portanto há aqui uma dispersão de povoamento grande, portanto há várias questões que se colocam nesta região que são diferentes de outras regiões, mas que são iguais ao Portugal no seu conjunto. E isto faz com que o tecido empresarial também tenha características, como eu dizia, muito centradas em pequenas e médias empresas, muito centrado no turismo, 80% da atividade económica centra-se no turismo e, portanto, daí todos os efeitos que sabemos negativos associados à pandemia estarem a ser sentidos com um nível de desemprego muito acima do resto do país e neste momento, num momento preocupante para todos nós sobre como é que vai ser o amanhã. Mas
De facto, essa aproximação das empresas, a universidade tem uma responsabilidade grande em fazê-lo e tem vindo a construir. E no lado do Politécnico e dos nossa unidade orgânica há uma grande tradição, e aqui não é ser velho do Restelo, é de facto na gênese das nossas ofertas formativas, teve sempre essa proximidade, porque houve sempre estágios. Temos também as práticas, as aulas práticas, que algumas são até feitas dentro da própria universidade, ou já em espaços hoteleiros com os quais existem protocolos ou agências de viagens. Portanto, esse percurso junto do tecido empresarial é muito feito ao longo, no primeiro ano é onde é mais tímido, mas no segundo ano há essa proximidade constante, quer convidando as empresas a vir à universidade, quer com os alunos em práticas que acontecem em ambiente real. Portanto, eu creio que isto vai continuar a existir. Neste momento foi um bocadinho refriado pela questão do encerramento de muita atividade económica, mas vai-se fortalecer, porque a necessidade de jovens e de jovens, nós temos outra vocação muito forte na nossa oferta formativa, que é o empreendedorismo, portanto há também um renascimento desta tendência para criar o posto de trabalho, para criar a própria empresa. No âmbito dos mestrados existe inclusive a possibilidade de fazerem dissertação, estágio ou projeto, portanto, podem desde logo fazer um estágio de 8 meses no âmbito do mestrado de Direção de Gestão Hoteleira ou do Turismo ou de Fiscalidade ou de Recursos Humanos, que são os 4 mestrados que existem até ao momento, mais o novo da Gestão de PMEs. Portanto, eles podem optar por fazer um estágio em empresa e pode ser também estágio internacional ou até fazer projeto. E o projeto, em regra, é o quê? A nossa tentativa de criar o posto de trabalho. Portanto, eles saem daqui já com uma ideia daquilo que querem fazer, alguns até já têm um emprego, a maior parte, e depois gostavam de fazer outra coisa. Vamos lá tentar viabilizar essa ideia que eu tenho de negócio. Estamos muito centrados nesta forma de estar, e eu acho que de facto a universidade aí tem dado um contributo imenso na região para o tecido empresarial e creio que temos todo o espaço para que isto continue a acontecer e de uma forma mais estreita. Até há aí já colegas com outras ideias de tornar este projeto da Academia mais empresa mais abrangente, registar a marca e dar-lhe outra vitalidade, inclusive. Portanto, creio que temos muita energia, apesar do o tecido docente, o corpo docente, a média de idade já vai nos 50, portanto já não somos todos, ainda não cheguei lá, mas estou quase, só para vos dizer que também às vezes o ensino superior não se renova tão depressa porque temos muitas limitações que decorrem da nossa estrutura de contratação. Nós temos 100 professores, cerca de 40% são professores convidados, são especialistas, são pessoas do setor, portanto há aqui já por aí uma grande partilha do que se faz lá fora, porque nem todos são de carreira, porque é verdade que nós quando estamos num percurso académico, por muito esforço que façamos, há muita coisa que se vai perdendo. Estamos centrados no ensino, na preparação de aulas, na investigação também. A extensão cultural tem uma vocação menos forte na maior parte da academia, apesar de ser um dos eixos que estão no nosso RGES, no regime jurídico do ensino superior, que devíamos desenvolver, mas por vezes a ocupação que temos entre aulas e trabalhos e orientação de estágio e tudo o resto, deixam-nos pouco para essa extensão. Portanto, conseguimos complementar muito com os professores convidados e, portanto, enriquecem imenso os nossos currículos porque trazem a tal experiência do setor empresarial e de serviços, outros, que não existem já num professor que está de carreira há muitos anos, não é? Portanto, vamos sentindo aqui alguma necessidade às vezes, gostávamos de renovar o corpo docente, de colocar pessoas especialistas em determinadas áreas e a resposta às vezes não é
aquela que nós gostaríamos de ter, mas não por nossa vontade, muito da limitação do status quo e do regimento que temos em vigor e das condicionantes da nossa própria universidade em termos de financiamento. Mas pronto, vamos fazendo o nosso melhor e acho que temos feito um trabalho, são 32 anos de unidade orgânica, em que o curso de Turismo e Gestão Hoteleira tem 27 anos. Eu creio que é o segundo do país, portanto já temos aqui uma história acumulada que também nos dá algum peso E mais do na que a região história, e no o saber, país. mais do que a história, o saber e a experiência toda acumulada, porque isso também é importante. E tanto a Marta e a Alexandra também, diretamente, focaram num tema essencial que é a passagem para o mundo real, a passagem dos alunos para o mundo real, e como a Marta evidenciou e muito bem, focou e muito bem, em que aquilo que os professores nos estão a dar são as boas práticas, são os costumes, e que depois, na realidade, muitas vezes nós não conseguimos seguir essas boas práticas que os professores nos ensinam. E fazendo uma pergunta muito rápida, não precisa ser muito rápida, mas ainda existe ou poderá existir essa dificuldade, esse momento de passagem entre escola e mundo real? Daquilo que é o vosso feedback dos vossos alunos, o que é que eles vos passam? Passam-vos dificuldades na integração na própria empresa, dificuldades em saber lidar com a pressão, saber gerir o dia-a-dia? Ou seja, de que forma é que de um ambiente de escola, ali, seja presencial ou à distância, mas depois a passagem para o mundo real, existe dificuldade ou, mais uma vez, estamos a falar de um mito? Alexandra. Eu creio que as dificuldades são inerentes a qualquer passagem de um estado de estudante para um estado de profissional. Portanto, é o impacto que é normal que exista quando se muda de um momento em que se é mais passivo e agora passa-se a ser ativo numa empresa e, portanto, tem que se mostrar o que se vale, não é? Enquanto estudante, nós mostramos o que valemos de outra maneira. Somos avaliados, aqui até temos uma avaliação que é muito baseada em vários momentos, portanto, o aluno pode dispensar de exame, não tem exame obrigatório, é uma avaliação regular e, portanto, não é o tradicional da maior parte da academia, eles podem dispensar de ir a exame e, portanto, há um percurso que se vai fazendo muito, captação de aprendizagem e demonstração em avaliação, muito baseado em testes e em trabalhos. Depois, no mundo real, nós sabemos que a avaliação é diária e que tem base em resultados muito concretos e, portanto, o saber fazer, às vezes, quando há uma mudança em relação ao percurso que fizeram em termos de estágios e de práticas, que foi centrado num setor e mudam para o outro, na profissão, esse choque é mais efetivo e sentem muito que a universidade não lhes deu todas as ferramentas necessárias para irem fazer. O fazer preocupa-os muito. Mas eu acho que é a concepção errada que às vezes o estudante tem daquilo que a universidade deve fazer. Porque nós, é claro, sendo politécnico, há uma vocação técnica no nosso ensino, mas não podemos abranger tudo. Nós temos a tal base de competências que damos e a flexibilidade e a capacidade para ser flexível e aprender e mostrar a vontade de aprendizagem, ser proativo, eu acho que é o essencial daquilo que nós tentamos passar. É claro que, como em tudo, os profissionais têm graus de aprendizagem e de desempenho diferentes. Às vezes ouvimos aqueles que se queixam mais e ouvimos menos aqueles que conseguiram de facto ter um bom resultado e um bom desempenho e integrar-se com facilidade. O ensino hoje é muito mais massificado, chega ao ensino superior um número muito maior de estudantes. Alguns com algumas questões na aprendizagem que trazem de trás que se tornam limitadoras depois ao nível do percurso académico. Nós até temos criado nas áreas da gestão, temos alguns cursos de complemento na matemática, que é uma das dificuldades que se sente, que eles batem quando entram no curso de gestão. Criaram-se aqui cursos de apoio para essas unidades curriculares,
pelas dificuldades que fomos, porque os percursos que fazem podem não ter a matemática A, podem ter a matemática B ou a matemática das ciências sociais e, portanto, depois não têm um grau de preparação igual a outros e sentem ali alguma... E, portanto, temos ido encontrando mecanismos de complementar essa base formativa. E é muito esta a lógica. Agora, tem que haver do lado dos alunos, do estudante, também essa vontade que eu acho que de ser proativos, de querer saber mais, de experimentar coisas diferentes, ao longo dos vários períodos do seu currículo estudantil, ir experimentando estágios diferentes. Eles podem sempre fazer estágios extracurriculares desde o primeiro ano. E, portanto, é tentar experimentar várias coisas para quando saírem para o mercado de trabalho profissional, saírem com uma formação diversificada o mais possível, porque a universidade, é claro, que nunca dará todas as competências necessárias e ainda mais com a velocidade a que as coisas se transformam e a nossa capacidade de adaptação é de facto às vezes limitadora. Por exemplo, os softwares e a atualização é muito rápida, nós por vezes estamos a conseguir adquirir um software, quando o conseguimos implementar já há uma nova versão. É impossível, e depois temos algumas aplicações, não temos as outras, não conseguimos ter todas, nem ensinar todas, portanto, e eu agora falando no mundo da hotelaria, podia dar aqui exemplos, mas é claro que utilizamos como base no ensino e às vezes não é aquele que existe no hotel, portanto, isso é impossível, preparar para tudo e para todas as realidades. É impossível, mas mesmo assim conseguimos passar as bases. E só fazendo um remate àquilo que estava a dizer, e é algo que me impressiona sempre todos os dias, que é, nós estamos a falar de uma geração bastante digital, bastante ligada àquilo que é a informática. Mas essas bases, como a Alexandra estava a falar, da matemática, da utilização de uma folha de cálculo no Excel, em que não há interesse, não os consegue captar interesse. Eu muitas vezes eu digo assim, mas nós no Excel nós conseguimos produzir tudo, conseguimos fazer tudo. E essa realidade muitas vezes é assustadora. E daí a necessidade das escolas, das universidades terem que ter esses complementos de forma a apoiar aqueles que não tiveram esse percurso ou que não, e para conseguirem acompanhar, ter todo uma turma, ter todo um grupo de alunos ao mesmo nível. Marta. Eu aqui, se calhar, complementando ao que dizia a Alexandra, trazia um bocadinho a tónica da sala de aula, ou seja, como é que isto depois se efetiva e como é que se pode depois transmitir. Eu acho que a gestão das expectativas logo à cabeça. Eu aqui, muito pessoalmente, partilho aquilo que desbloqueio desde logo no primeiro semestre. Eu muitas vezes dou-me turmas de primeiro semestre e muitas vezes me pergunto, por que será? E a resposta que recebo é, por que será? Porque efetivamente é preciso, muitos alunos chegam-nos com uma ideia da profissão, uma ideia daquilo que vai ser o seu percurso profissional, muito diferente daquilo que é o tal mundo real, o mundo lá fora, não é? Portanto, eu acho que desde o início é preciso, eu acho que na fase inicial, não é, da angariação dos alunos, quer dizer, não será tanto nas universidades que é por média de entrada, mas naquelas escolas que têm um formato mais por entrevista, em que eu acho que é importante nesse momento já haver aqui uma afetação do o grau de loucura que tens, o grau de paixão que tens, o grau de sacrifício que tens para perceberes que vais deixar de fazer férias em julho e agosto, porque isso, não é, para tu poderes ter trabalho, outros vão ter que ir de férias, e és tu que estás lá para os servir, vais passar aí de férias em janeiro, e olha, provavelmente vais trabalhar numa área que não te vai pagar o suficiente para tu estás na praia em janeiro, que é no Caribe, portanto, percebe que nunca mais vais ser moreno no resto dos teus dias, e que os fins de semana vão deixar de ser aqueles que eram, que vão passar a ser às terças e quartas-feiras, vão passar a ser os teus sábados e domingos. Está tudo bem contigo, estás bem com isso, percebes que este é um modo de vida e que o ordenado médio deste setor é este e que é este o tipo de vida que se faz. Olha, vou-te contar, eu se calhar não sou o melhor exemplo, mas a minha vida foi feita de 25 anos a trabalhar 100 horas por semana todas as semanas. E estou aqui e estou bem, mas é assim, se vais perguntar se eu sou tolinha, o que é que eu te posso te responder? Que se calhar sou, mas como eu há muitos, eu não sou nada de especial. Isto é um modo de vida. Portanto, também começar desde muito cedo, paulatinamente, com muito amor, carinho, mas com muita frontalidade e transparência, a capacitar estes alunos daquilo que efetivamente os espera
e que efetivamente, meus caros, olha, esta é a cartilha, isto são as boas práticas e que vais encontrar não só em restaurantes, e aqui isso correndo, por exemplo, de gestão de F&B, nos restaurantes, nas cadeias hotéis, vais encontrar unidades onde isto não está implementado, onde isto nem sequer é conhecido, onde quando tu quiseres sugerir e dizer que tens este conhecimento e gostavas de o testar, que te vão dizer, senta-te lá um bocadinho, está lá sossegadinho, daqui a 12 horas eu falo contigo, depois descascares esse saco todo de batatas. E eu tento, de certa forma, não os assustar, mas prepará-los para aquilo que possa ser o real. A realidade do Real, dia a dia. muitas vezes, é isto. E quando isto, com muito carinho, muita frontalidade, é dita desde o início, a tal alinhamento entre as expectativas e que não vais ser diretor do hotel no final da universidade, e que se o fores, boa sorte, não é? Não só para ti, mas para o investidor, para os teus pais, que se calhar são os teus patrões e tu não sabes, que vão deixar, não é, de ser pais, para as tuas equipas, quer dizer, que há todo um caminho e que há todo um percurso que se pode e que se deve fazer, em particular neste setor, enquanto mais tu souberes do trabalho e das tarefas, como se fazem na base, o tal saber fazer de que falava a Alexandra, melhor te tornará, em certo momento, capaz de desfiar uma equipa, capaz de desfiar um hotel, um restaurante, portanto, que há aqui realmente uma transversalidade e um 360 graus de capacidades, competências técnicas e de soft skills, não é? Muito, muito alargadas. E isto vai-se construindo, portanto, explicar-lhes quais são os passos mais habituais, de que há várias formas de fazer carreira. Esta ideia da Alexandra que me parece absolutamente essencial de fazer muitos estágios em coisas diferentes, em grupos de marca, em pequenas unidades, que isto lhes dá elasticidade até para eles encontrarem neste manancial imenso, extraordinário e bom que é este setor, que permite realmente aqui uma diferenciação enorme de profissões e de... mas eles encontrarem qual é o seu caminho, não é? Como diz uma ilustre colega que se formou comigo e que hoje em dia também leciona estas matérias, diz a Marta, eu farto-me dizer aos meus alunos, estagia em sítios francamente maus, não escolhas os bons, não vais para grandes marcas, vai para os sítios onde as coisas não funcionam, provoca-te e descobre, porque é lá que tu vais aprender e exatamente onde é que estão estes fatores de diferenciação, onde é que as coisas não acontecem, porque é que tu aprendes, porque tudo aquilo parece normal. E essas são as exceções, portanto, eu acho que também esse caminho, que se poderá fazer inicialmente com um choque, será menor se nós também, professores, formadores, pedagogos e todo o entorno da escola, da academia, formos capazes de lhes ir dando estas informações, porque realmente há pais de muitos alunos que abrem o telejornal às 8 da noite e acham que o turismo está a bombar e que é ali que eles vão ter emprego e é ali que vai ser bom e que é ali que vai acontecer. Portanto, há aqui toda uma expectativa, há aqui todo um alento, há aqui todo que na verdade não é mentira, isto é verdade, isto é real, não será neste parênteses pandémico, pós-pandémico na fase inicial, mas que isto não se faz em 2 cliques e que isto não se faz... e gerir essa expectativa junto dos alunos parece-me que é muito importante para que isto tudo corra de uma forma muito mais pacífica, pacificada, natural e sem haver estas faltas de correspondência entre aquilo que nós fazemos e aquilo que os alunos estão a receber e aquilo que eles esperariam receber. E a parte do nível de loucura, isso sim é sem dúvida uma parte essencial, porque como a Marta disse muito bem, trabalhar 80, 90, 100 horas sem descansar, isso é a base e muitas vezes é isso mesmo. E nós olhamos e nós sentimos mesmo quando os alunos estão a chegar naquele primeiro dia à escola ou à universidade que se vem sem nenhum tipo de contacto com esta realidade, vem com aquela ideia de que é um mundo cor-de-rosa, que vão poder viajar pelo mundo todo, que vão poder trabalhar aqui, nas Maldivas, no México, vão poder, sei lá, N coisas. Que vão ser estrelas de rock, autenticamente, porque nos últimos anos é isso que tem-se fomentado, que quem trabalha nesta área é uma estrela de rock. E é necessário logo naquele primeiro dia dar aquele banho de realidade, que é, olha, para chegares a este nível, tu vais ter que fazer este percurso, vais ter que trabalhar isto desta maneira. Para quê? Para teres a tua própria bagagem, para depois conseguires responder a qualquer tipo de problemas. Eu lembro-me sempre que
em dezembro do ano passado, o número de vezes que o meu telefone tocou, em que pessoas formadas, colaboradores formados, em que me telefonavam, e agora o que é que eu faço? E agora o que é que se faz nestes momentos? Eu dizia, isto não existe nenhum livro. Nós, muito bem, que nós nos últimos 20 anos passamos por um maior número de crises do que se calhar os 20 anos anteriores. Mas não passamos por algo idêntico a este, em que tivéssemos que ficar fechados. O mais parecido que nós tivemos foi a gripe das aves. Mas mesmo assim não tivemos com este impacto em que os aviões ficaram todos parados, ficaram todos em terra. Em que as pessoas não podiam visitar o vizinho do lado. Em que tínhamos medo sequer do vizinho do lado. Portanto, isto ninguém está preparado para isso mesmo. E agora, e é este ponto importante, antes de passarmos para o final, que é este mesmo, que é, com isto tudo que se passou, ou seja, passamos de uma expectativa bastante elevada para quem trabalhava no turismo, de ser uma estrela de rock, de ter trabalho, de ser uma área em que recrutava diariamente colaboradores. Em que passamos para uma área em que encerrou, será das últimas a conseguir alavancar-se de grande maneira, talvez, sim, talvez não, é a tal bola, é o tal 50-50, mas será que isso vai se refletir nas próprias escolas, no número de alunos que vai procurar este tipo de formação? Será que os pais, olha, atenção que se voltarmos a ter uma pandemia, não vais ter hipóteses, vais ir para o desemprego. Será que vamos ter um número, vamos ter uma diminuição no número de alunos? Marta. Não te sei responder, Luís. Eu sei é que, se calhar decorrente de trabalhar com tantos empresários, de eu própria ser aluna tantas vezes e de ser professora, formadora em instituições muito diferentes, aquilo que eu vou percebendo e aquilo que eu tenho vindo a estudar para compreender melhor o futuro, é que há uma coisa que eu sei. Em termos de território e de Portugal enquanto destino, em que é que somos bons, não é? Tu tens de ter aqui algum pensamento estratégico. E aquilo que eu olho e vejo é que o sol continua cá, não é? Estas coisas que se dizem. O sol continua cá, o Algarve continua a ser lindo, os castelos estão cá, o vinho continua a ser bom, mesmo nos anos de menos boas colheitas, o vinho não é mau, come-se bem, somos hospitalários, sabemos falar bom inglês, no limite não sabemos fazer tão bem nenhuma outra coisa. Portanto, isto é efetivamente na gênese a nossa especialização, não é? Os suíços terão os relógios, nós temos o turismo. Isto eu vou percebendo, não é? Podemos não ser o melhor destino do mundo, não vamos entrar por aí, mas temos um destino extraordinário, com coisas extraordinárias e com atributos especialíssimos. Por outro lado, também sabemos que a população do planeta Terra não para de crescer. Não para de crescer. Portanto, os clientes estão também a crescer. E essa população que está a crescer com vontade de viajar, com vontade de conhecer o outro, com um mindset e com uma perspectiva de ir a outros territórios, de ir a outros sítios, de conhecer outras pessoas, de ter aqui experiências novas, de conhecer coisas diferentes fora só do seu entorno. Isto faz-me pensar muito rapidamente que realmente nós temos algo especial e temos clientes a crescer e à procura de algo especial. Portanto, quando assim é, o futuro vai ser bom. O futuro vai ser bom. Tenho um produto bom, tenho clientes a crescer, também muita concorrência, é certo, outros a pensarem o mesmo, mas na base eu tenho tenho os pilares que preciso para acreditar que esta área de negócio será próspera. E a ser assim, o setor, para poder chegar a outros níveis e a reforçar aonde já tinha chegado até ao início de 2020, vai precisar efetivamente, de uma vez por todas, dar um salto quântico em termos da sua qualidade. E volto outra vez a usar a palavra qualidade. A qualidade na hotelaria, no turismo, que na verdade nós chamamos de indústria, mas é um setor de serviços. Engloba outras indústrias. É um setor de serviços, não deixa de ser de pessoas para pessoas, feito por pessoas, são as pessoas que cozinham pratos, são as pessoas que produzem o vinho, são as pessoas que nos limpam o quarto de hotel, são as pessoas que nos contam histórias, são guias que nos levam aos sítios e que nos dão aqui a experiência depois
emocional, daquilo que um viajante quer e espera quando vem a um determinado destino. E isso são os nossos alunos, isto são os nossos profissionais. Portanto, acredito que por via da formação contínua, por via da formação inicial e de várias graduações e de reforços que se façam a posteriori, para subir na qualidade do tal serviço prestado por estas pessoas, vamos ter que trabalhar mais e melhor as competências, os saberes, o saber estar, o saber fazer, o saber pensar, o saber do que é este setor, na sua diferenciação, mas também nesta autenticidade, não é? Ganhando vantagens pelo autêntico. E pronto, e vamos ter que fazer isto junto de muita gente. E aqui, os milhares de pessoas que vieram receber formação, profissionais que estão parados, que em vez de estarem a investir o seu tempo, a verem uma série de Netflix, também o certamente farão, nada contra, muito bem, mas que muito do tempo foi afetado a estarem online, a fazerem os cursos de sustentabilidade, de digital, de gestão de F&B. Eu tenho em sala de formação pessoas que vêm à procura de outros saberes. Guias turísticas que terminaram ontem cursos comigo de engenharia de menus. O que é que faz uma guia intérprete num curso de engenharia de menus? Eu faço tours de gastronomia e enogastronomia, eu quero perceber o que é que está por trás. Quer dizer, há efetivamente aqui uma vontade de mais saber para melhor fazer, e eu acho que aí, claramente, se calhar no imediato teremos menos alunos a inscreverem, se calhar no imediato teremos um tipo de necessidades e de cursos, como dizia muito bem aqui a Alexandra, pós-graduações, mestrados de outro género, PMEs, quais são as necessidades, mas eu acho que o futuro está cá, é risonho, e cada vez mais eu tenho sentido por parte dos profissionais e futuros profissionais uma necessidade e uma vontade de conhecer e de aprender para se melhor prepararem exatamente para o mundo real de que tu falas lá fora. E as empresas certamente que estarão de braços abertos porque vão conseguir, por via da sua qualidade dos seus recursos, dar melhores serviços e com isto ganhar a coragem que nos tem faltado um bocadinho para cobrarmos o valor adequado àquilo que fazemos. Àquilo que efetivamente fazemos, porque fazemos um trabalho absolutamente extraordinário e eu muitas vezes fico triste quando vejo preços de alojamento e de serviços que me parecem que para aquilo que estamos a entregar é pouco achinho e acho que esse é uma oferta quase. É quase uma oferta e eu acho que esse movimento vai ser exponencial, estou muito confiante nesse sentido. Alexandra. Estamos mais uma vez totalmente de acordo. O que é bom, o que é bom. É assim, neste momento a evidência que temos é contrária, aumentar o número de alunos e de candidaturas, quer às licenciaturas, quer aos técnicos superiores especializados, quer aos mestrados. Portanto, este ano foi o melhor ano dos últimos 10 da Universidade do Algarve e em particular da escola, cresceu mais que a média da Universidade do Algarve. Portanto, isto significa que continua a existir esta necessidade de formação nestas áreas. Agora, se esta pandemia que se prolongou mais do que nós gostaríamos vai ter efeitos nos anos a seguir, eu acredito que sim, uma vez que este setor profissional vai ter algumas questões em termos da capacidade económica, não é? Portanto, nomeadamente as pessoas que já estavam a trabalhar e que perderam o seu emprego. Portanto, haverá alguns destes que não vão fazer formação, mas eu também acredito que haverá outros que aproveitam este momento para fazer especializações, capacitação em determinadas áreas e, portanto, neste momento o sinal é muito positivo para nós, até contrário à tendência do setor em si, na generalidade do mercado. O próximo ano eu creio que em termos, pelo menos, os mestrados já estão a decorrer as candidaturas e mais uma vez como o ano passado, o aumento de candidaturas verifica-se, o que é um bom sinal, também tem que ver um bocadinho com o trabalho que a Universidade do Algarve tem vindo a fazer, está nos rankings internacionais de Xangai bem posicionada, tem 2 grandes centros
centros de investigação, o Centro de Investigação na área do turismo está classificado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia como muito bom, portanto, temos dado aqui sinais posterior em várias áreas que estamos a trabalhar na qualidade. Portanto, isso estará a trazer-nos benefícios, não é? E as pessoas começam a ficar mais no seu território de residência, também porque evita outro tipo de custos. O que tem sido bom para nós. Se vai continuar a ser assim, eu tenho alguma apreensão em relação a uma coisa que se chama abandonos escolares. Nós sabemos que a taxa de abandono escolar no Algarve é um bocadinho acima do resto do país, e o que eu temo é que perante esta crise económico-social associada a este setor, alguns destes alunos possam ter que congelar matrículas e abandonar a frequência do ensino superior. Para já não temos notícia disso estar a acontecer, vamos ver com o que aí vem, porque os efeitos ainda estão em fase de rescaldo, não é? Porque vai depender do que vai acontecer este verão, muito, porque como dizíamos no início da nossa conversa, a questão da tesouraria, o ter dinheiro, é questão essencial, e neste momento não há de lado nenhum. Não há do setor privado, não há da administração pública e, portanto, as bazucas não resolvem estas questões. E ainda não foram aprovadas. E ainda não estão, claro que não, e vão demorar muito tempo para começar a chegar a cada um de nós, não é? Nas suas várias iniciativas. Portanto, vamos passar aqui um período, eu creio que difícil, não vale a pena andar o próximo inverno. Eu creio que vai ser difícil, mas acredito numa retoma em 2022, se calhar mais rápida até, e muito, outra vez, centrada no turismo, na hotelaria, nos serviços, que é de facto a nossa especialização. E a indústria no Algarve é uma coisa que quase não existe, fala-se muito aqui na diversificação da nossa economia e temos noção que é difícil fazê-lo. Temos o agroalimentar, o mar, que podem dar um contributo, que podem crescer mais do que aquilo que cresceram, mas de facto Mas é o também que sabemos vivem, fazer. mas essas próprias indústrias Exato, a vivem e sobrevivem. complementariedade, a questão é essa, o efeito multiplicador do turismo e da hotelaria na região é muito grande e, portanto, é a nossa forma de internacionalização até de tudo, dos nossos produtos, da nossa produção. Há uma vantagem que se sente hoje, olhou-se muito mais para a produção local, para ir ao mercado local, para comprar aqui, para ir às plataformas de vendas online daquilo que é nosso, o próprio comércio local começa a ser visto de outra forma, o Porto nisso já tem uma plataforma do comércio local criada que é excelente e deve servir de exemplo para outros. Às vezes temos dificuldade da congregação de esforços para estas iniciativas, e aí é que ainda temos que trabalhar um pouco, a região ser mais região e menos a tal municipalização que existe, que dificulta às vezes a tomada de medidas em conjunto. Mas isso é uma questão nossa que eu creio que tem que ser ultrapassada e estamos próximos das autárquicas, espero que os novos autarcas, mesmo que alguns sejam a continuidade, tenham essa visão. De expandir para fora de portas. Exatamente. Muito bem. Vou agora passar o microfone, é aquele momento em que, pelo menos nos últimos lives, aquilo que tem acontecido é quando eu passo a palavra para o público para colocar algum tipo de questões aos nossos intervenientes, começam a sair devagarinho e de fininho com quebras de luz. Portanto, caso queiram colocar alguma questão, têm via aberta, podem ligar as vossas câmaras, ligar os microfones e colocar diretamente as vossas questões e as vossas dúvidas a cada uma, às nossas intervenientes. Da minha parte, resta-me mais uma vez, Marta e Alexandre, agradecer a vossa disponibilidade, agradecer o tempo que estão aqui há quase 2 horas, há 2 horas comigo, nesta partilha de ideias, nesta partilha de opiniões e nesta partilha de experiências. Na nossa ótica, estes pontos são importantes de nós conseguirmos partilhar estas ideias, de sentirmos o que é o pulso, que é para também, que é para quem nos ouve, se capacitar do que é que pode fazer, com quem é que pode contactar, porque aqui, ou seja, trazer-vos aqui serve também para que o nosso público saiba quem é que pode contactar, quem é que deve contactar de forma a expandir e a abrir
o seu conhecimento e o seu saber. Visto que não há pedidos, pelos vistos, a sala de chat... Olha, Manuel. Olá Marta. Manuel. Eu já conheço a Marta, estive em 2 formações este mês com ela, realmente é uma excelente profissional, como disse aqui o colega, quase uma instituição, não de conhecer o seu projeto, tanto o projeto, o trajeto profissional, porque realmente só conheço há cerca de um mês, mas de todo o feedback de colegas, e eu tenho conhecidos meus que também já me falaram muito bem da Marta, realmente é de louvar, e portanto fica aqui um nosso agradecimento de todas estas formações que a Marta também tem dado através do turismo digital. São formações gratuitas, acedidas por qualquer pessoa, é fantástico, para mim inclusive. Vou pegar mesmo, começando se calhar até por aí, dos pontos mais positivos que nos traz estes períodos, é que nós temos mais tempo para pensar como é que eu vou redirecionar se calhar a minha carreira profissional. Será que é mesmo a hotelaria que eu gosto e que eu quero? E isto entra naquela parte de logo, não só no primeiro dia no formando, mas hoje em dia em nós que trabalhamos em hotelaria, termos a capacidade de sabermos, será que eu sou um tanque de guerra? Isto é, será que eu consigo andar em qualquer terreno? Além de andar em qualquer terreno, ter a capacidade de resistir a pancadas diárias psicológicas, seja por ter que gerir horários em repartidos, seja por ter que não ter fim de semana, tudo isso, ok? E, antigamente eu que procurava um pouco mais de formação em hotelaria, mas como é um ritmo tão alucinante, seja hotelaria, seja restauração, seria mais disponível para as pessoas aprenderem um pouco, eram os cursos MOOC, não é? Os cursos massivos, portanto, cursos simplificados feitos que daria para qualquer tipo de público, não é? E são os MOOC, o Massive Open Online Course, acho que é assim que se diz. E realmente isto aqui traz-nos uma capacidade de formação mais inovadora, tendo esta distância, o que antes existia como distância, agora temos proximidade, estas formações. Ganhamos tempo, não nos deslocamos, tudo isso. De destaque, uma coisa que foi aqui falada, que eu acho bastante interessante, não apliquei, não sei qual é sequer o tipo de segmento, a forma como se pode segmentar e procurar o público-alvo, mas formações on-job, acho que são fundamentais essas formações. Essas formações, acima de tudo, que pode ser inclusive, por exemplo, num hotel, praticado como uma formação em cross-training. Acredito que estas formações on-job teria sucesso quando é um professor ou um formador adapta o seu cronograma à realidade comum dos horários dos formandos, não é? Portanto, imaginemos uma formação que seja vocacionada para a restauração, haver se calhar uma formação presencial das 3h30 às 6h30 ou 7h30, são 4 horas de formação bastante válidas e, por exemplo, se eu estou, imaginemos aqui no Porto, promocionava a todos os restaurantes da cidade do Porto se teriam interesse em que alguns dos seus trabalhadores ou colaboradores tivessem esta formação. Então, até nestes horários que são extremamente chatos, os repartidos, seria possível equacionar uma formação. Isto depois, claro que envolve um estudo muito grande, mas acredito que isto seria a melhor prática de dar formação e ao mesmo tempo estar em aulas, porque um estágio é bom, mas um estágio são 3 meses que o aluno, a maior parte das vezes, não consegue tirar dúvidas junto a um professor, ok? E estas formações on-job traria essa vantagem. Não, poderia ser um estágio, poderia ser mesmo um trabalho remunerativo, ok? Mas que diariamente há experiências positivas e negativas e no dia seguinte são partilhadas em turma e com o professor, ou tiradas dúvidas com o professor. Pronto, fica aqui esta minha dica. Última ressalva para uma coisa que realmente eu acho que esta pandemia nos vai trazer é não só a renovação de melhores práticas hoteleiras, mas principalmente e enfoque em restauração independente, porque realmente, e nós sabemos que há muita restauração independente muito mal trabalhada e restauração, nós não queremos ir a um restaurante bom enquanto clientes, nós queremos ir a restaurantes bons e não maus, ok? E acho que este período de pandemia dá lugar um bocadinho a uma reestruturação da restauração independente. E deixo um último pensamento, porque realmente nós só nos focalizamos na nossa costa e foi esta mais parte final que também nós falamos. Eu tive um professor chamado António Lopes de Almeida, que é um professor de marketing da Escola de Hotelaria e Turismo do Porto, aqui há cerca de 4 anos, em que ele fez um estudo interessantíssimo que é Portugal está para a Flórida e dá para ser comparada com a Flórida. Existe um estudo relacionado com isso, eu até já o li, é bastante interessante,
E certamente a Flórida tem o dobro da nossa dimensão geográfica, mas se virmos na vertical, a Flórida é quase semelhante a Portugal. Recordando que a Walt Disney e o mundo da Walt Disney, o parque recreativo da Walt Disney na Flórida, fica a 1 hora de distância da costa. E se nós somos um país costeiro, por que é que também não nos podemos deslocar 1 hora para o interior e ter acesso, se calhar, a um parque turístico, um parque destes de recreativos e centrado no Portugal? Se estivermos a falar que Lisboa é o centro de Portugal, vamos para dentro cerca de 1 hora de viagem, ou 100 km, e lá certamente existe uma área gigante e inexplorada, ou que simplesmente é um terreno agrícola pouco explorado. Então é isto, é a nossa capacitação de melhorar e tirar o maior partido dos nossos recursos naturais, que é a nossa terra. Muito bem. Manuel, obrigado pela sua opinião, obrigado pela sua partilha. Bastante Luís, interessante. se me permites, eu gostava de dar aqui 2 ou 3 achegas Claro ao que que disse sim, Manuel. claro que sim, claro que sim. O Manuel é um formando super interessante de se ter em sala, sem desprimor para os outros, porque realmente é uma pessoa com uma vontade de participar e trazer boas ideias. Obrigada, Manuel, pela tua dedicação. É um gosto ter-te em sala e obrigada pelas palavras simpáticas também. Realmente há aqui 2 ou 3 coisas que tu dizes que me fizeram pensar primeiro não é? na Flórida, não é? Eu que gosto de jogar golfe, eu adoro o Algarve, adoro o Algarve. E não é só pelos campos de golfe, mas eu há bocado estava a ouvir a Alexandra a pensar as saudades que eu tenho de ir para o Algarve jogar golfe e do porquê que em termos de marca ou de posicionamento ou de comunicação, quando é que conseguiremos realmente saltar a barreira e ser a tal Flórida, que é o papel que exerce nos Estados Unidos, não é? As pessoas vêm do frio, nós já vemos os escandinavos irem jogar golfe no inverno, e realmente nós temos aqui o cantinho onde de forma segura, simpática, acessível, fácil, se consegue para todo o mercado europeu, pronto, outro internacional também, sermos vistos como essa Flórida, absolutamente esse posicionamento já se tem vindo a fazer e eu acho que tem que se acelerar. Quando tu falavas também aqui da questão dos restaurantes independentes estarem num processo de melhoria de competências, realmente, Manuel, eu acho que este ano, e as pessoas que estiveram presentes, eu dou formação e dou aulas em vários temas, a gestão da F&B é uma delas, e vi realmente o interesse dos empresários e dos profissionais da Copa à direção de operações a virem à procura de mais saber e de pensarem, será que estou a fazer tudo e de testarem, portanto também há aqui esta paragem, como eu dizia no início, aqui uma oportunidade para haver um setor a tornar-se mais capaz ou não só mais capacitado, mais capaz de pensar sobre si próprio. E esta Onda de Job, sabes que eu fiz uma formação destas Onda de Job, isto também é bestial, nós falávamos sobre isto, destes estágios, nem sempre é muito fácil e nem sempre as empresas têm a vontade e a disponibilidade, isto são custos em dinheiro, de recursos que têm que ser colocados pela própria empresa para dar essa formação, mesmo que o formador vá ao espaço hotel ou ao espaço restaurante. Mas há algumas secções onde isso é possível. Há muitos anos estive no Alentejo a dar formação a propósito do projeto do Alqueva. Havia necessidade de capacitar profissionais e de converter pessoas de uma área profissional para a parte da hotelaria e do turismo. E aqui a questão toda do housekeeping e de como é que se poderia abrirem ali uma série de hotéis e depois não havia as pessoas com o saber e os hotéis poderem informar como é que isto se faz. Então criaram-se aqui cursos muito interessantes e então todas as semanas lá ia uma carrinha com os alunos para os hotéis. Na altura fiz uma parceria com o Convento de Espinheiro e com o Evrohotel. Então aquelas senhoras estiveram a trabalhar na limpeza dos quartos daqueles hotéis, lado a lado com as colaboradoras. Em sala nós pré-preparamos os conteúdos para aquilo ser fácil, para elas se sentirem facilmente adaptadas à situação, os próprios também receberem bem, e no dia seguinte lá estávamos em sala a discutir as práticas aprendidas, aquilo que tinham sido as teorias dadas, e efetivamente depois foi um problema, porque a coisa não aconteceu, veio a crise de 2008 e 2009, pronto, depois a seguir, pronto, aí vem os tais solavancos de que vivemos, mas efetivamente eu na altura vi e vivi, presenciei e trabalhei essa metodologia e foi muito, muito, muito interessante. Não digo que seja aplicável em todos os casos,
mas mesmo, por exemplo, assistentes de direção, alunos licenciados e de mestrados que possam servir aqui como um assessor do diretor de hotel, do diretor de F&B, do diretor da área financeira, de compras. Pode haver efetivamente aqui algumas possibilidades de haver umas horas, de haver aqui uns complementos, que depois todos em sala partilham as suas experiências com esta monitorização, mediação e mentorização por parte do professor, que já se faz, mas que eu acho que realmente se pode, se deve e que certamente quanto mais se fizer, melhor será para todos. Para quem presta esses serviços, não é? para quem dá esses ensinamentos e cria esses fóruns e esses espaços, quer para os alunos numa tal aproximação entre aquilo que é a expectativa de entrada e aquilo que se consegue na saída, porque vai ser muito mais rápido o crescimento, vai ser muito mais rápida a integração, vai ser muito mais rápida a possibilidade deste aluno trazer para dentro dos negócios também ele, aqui enquanto recurso humano, um ROI, não é? Um return do seu investimento, não é? Mais rapidamente ser alguém que é produtivo e que traz valor para o negócio e para a empresa. Não podia estar mais de acordo. Obrigada também, Manela, aqui pelas pistas que nos dás. Obrigada. Muito bem. Mais uma vez e de forma a ser célere, mas a agradecer-vos imenso a vossa partilha, a vossa experiência, a vossa opinião. Agradecer a quem nos assistiu e informar que na próxima semana iremos voltar a um tema já algo antigo, que é o F&B. Vamos ter alguns convidados interessantes para ouvir a sua opinião e para ouvir a sua visão do que é que será o F&B no presente e no futuro. E depois terminaremos daqui a 2 semanas, então com o final com o Luís Santos, a Patrícia Correia e o Vítor Santos. 3 regiões, 3 unidades diferentes em que vamos falar sobre a hotelaria. Podem nos seguir nas nossas redes sociais, estar mais e inscreverem-se diretamente nestes webinars ou Tourism Thinking Lab. Marta, Alexandra, mais uma vez obrigado, um resto de bom dia e esperamos ver-nos em breve. Muito obrigada e muito prazer, muito gosto. Obrigado. Ficamos Igualmente. em contacto. Obrigada. Obrigado. Obrigada.